Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 28 até o verso 31. Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao verso número 31. Você achou aí na Bíblia? Marcos, capítulo 12, verso 28, a partir dele, a palavra de Deus diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela oportunidade que temos mais uma vez de ouvir a tua voz, mais uma oportunidade de transformar, de mudar a nossa vida, Pai, de mudar o rumo, as nossas atitudes, que a Tua palavra nos mostre o caminho, Pai, que a Tua palavra transforme a vida daqueles que a ouvem. Senhor, eu peço que o Espírito Santo fale a cada coração, colocando a minha vida em Tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra debaixo deste poder. Eu te peço isso junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, estamos diante de um texto em que o próprio Senhor Jesus faz aqui uma afirmação de que estes dois mandamentos que ele aqui descreveu são os principais de todos os mandamentos que existem na Bíblia, de todas as direções que o Senhor traz para nós na Bíblia Sagrada. E segundo a própria palavra, o cumprimento desses mandamentos, ele é superior a qualquer coisa que eu possa tentar fazer para Deus. No mesmo texto, no versículo 33, está escrito assim: E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então, o que diz o texto é que esses dois mandamentos, o cumprimento deles é superior a qualquer outra coisa que eu possa fazer para Deus. Qualquer sacrifício, qualquer doação, qualquer entrega, qualquer coisa não é equivalente ao cumprimento desses dois mandamentos que, segundo Jesus, são os principais. Então, eu posso chegar à conclusão que a obediência a esses mandamentos deveria ser a base, a prioridade de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida cristã. Ou seja, antes de pensar em vir para a igreja, em servir a Deus de alguma maneira, em realizar algum trabalho para o Senhor, eu deveria me empenhar em primeiro lugar em obedecer a esses dois principais mandamentos. Porque todo o resto, embora seja importante, acaba se tornando secundário diante daquilo que é o principal. E essa ordem de prioridade jamais pode ser invertida por nenhum de nós. Então, isso deveria ser a base para tudo que eu faço e ainda mais aquilo que eu faço dentro da igreja. O mandamento, os principais, são esses que o Senhor aqui enumerou. Então, esse amor deve ser a motivação para qualquer coisa que eu queira fazer para Deus. Antes de pensar em fazer alguma coisa para o Senhor, eu preciso amá-lo acima de todas as outras coisas. Eu preciso amá-lo com toda a força, com todo entendimento, da forma como Deus descreve aqui neste mandamento. E este amor a Deus, ele acaba também redundando no meu benefício próprio.
Porque na medida em que eu amo a Deus, obedecendo a este mandamento, sempre há na Bíblia promessas relativas aos mandamentos de Deus. E um texto que eu gosto muito, e você já deve até saber de cor, está em Romanos 8, 28. Veja só o que está escrito em Romanos 8, 28. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo número 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma promessa, a promessa de que as coisas vão, de alguma forma, cooperar, trabalhar juntas para o meu bem. As circunstâncias, os acontecimentos, tudo aquilo que me cerca, de alguma maneira vai ser para o meu bem. Mas há um condicional nessa promessa. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Ou seja, a obediência a este primeiro mandamento. Ela faz com que Deus mova todas as coisas para que de alguma maneira elas colaborem para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu entendimento, das mais diversas maneiras. Também está escrito no Salmo número 37, no versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Já disse aqui algumas vezes, explicando este versículo, que esse agradar-se de Deus, como está escrito aqui, significa amá-lo. Amá-lo da mesma forma que esse mandamento nos ordena. E o que diz a Bíblia é que, em contrapartida, Deus considera os desejos do meu coração. Então isso me leva a um nível de relacionamento muito maior, muito mais profundo. E isso é importante, queridos, porque, como diz o próprio texto que eu li junto contigo no verso 33, holocaustos e sacrifícios são ordens de Deus e eram praticados por aquele povo. Nós estamos na série que eu tenho feito à noite, entendendo esses sacrifícios e os princípios que ali estão contidos. Mas havia uma ordem de Deus para que esses sacrifícios fossem feitos. Mas a Bíblia diz que amar a Deus é mais importante do que estes sacrifícios. Então eu preciso entender que essa minha relação com Deus é superior a qualquer coisa que eu possa fazer para Ele. E eu chego à conclusão que às vezes é possível fazer coisas para Deus, é possível até se sacrificar em nome de Deus, sem contudo amá-lo, como Ele deseja ser amado. Mas no momento em que isso é praticado, veja, já vi duas promessas aqui. Deus trabalha a meu favor. Deus considera os desejos do meu coração. Então esse amor a Deus, e como também diz o segundo mandamento, o amor ao próximo, Cristo considera como sendo os principais. Então eu posso chegar à conclusão que isso deveria permear a mente de todos nós aqui, que somos igrejas do Senhor. Essa deveria ser a característica principal de toda igreja, ter um ambiente de amor, em que nós amamos juntos ao mesmo Deus e, por consequência, também amamos uns aos outros. Deveria ser a igreja o melhor lugar do mundo para eu estar. Por quê? Porque todos nós amamos o mesmo Deus e todos nós nos amamos mutuamente. Essa deveria ser a realidade. Por que eu digo deveria ser a realidade? Porque nós todos sabemos que, embora sejamos igreja, tenhamos amor ao mesmo Deus e somos ordenados a amar uns aos outros, não é difícil a gente encontrar problemas de relacionamento dentro da igreja. Estou dizendo alguma novidade? Estou tentando tapar o sol com a peneira? De forma nenhuma, não é? É claro que existem problemas de relacionamento dentro da igreja, dentro das igrejas. Às vezes até as pessoas trocam de igreja por causa disso, porque eu fui ofendido, porque alguém disse algo que eu não gostei,
e tal. Isso é a coisa mais comum hoje em dia. E aí, amados, veja só, relacionamento é a palavra-chave aqui. O evangelho que nós pregamos é o relacionamento de Deus com o homem. Deus amou ao mundo, ao homem, todos nós, de tal maneira que deu seu Filho para que houvesse salvação, a possibilidade de crermos. Enquanto o pecado nos separou de Deus, o amor de Deus nos trouxe de volta. E isso é relacionamento. O que foi perdido com o pecado? O relacionamento que Deus tinha com o homem. E o que foi restaurado em Jesus Cristo? O nosso relacionamento com Deus. A ponto da Bíblia dizer que agora, pelo sangue de Jesus, temos um novo e vivo acesso ao Santo dos Santos, ou seja, a presença real de Deus. Então houve uma reconciliação. O Evangelho é, em outras palavras, relacionamento. E não há como a gente viver nesse mundo sem relacionamento. Toda tentativa, ela acaba fracassando, porque você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Porque isolado você não consegue ter uma qualidade de vida. Por mais que alguém diga, as pessoas são muito chatas, as pessoas são muito difíceis, eu vou me transformar num ermitão. Eu vou achar uma caverna lá num lugar bem longe, bem isolado, vou viver lá sem falar com ninguém. Aí eu vou ser feliz? Bom, pelo menos ninguém vai me aborrecer, né? Mas eu vou chegar um momento que eu vou estar aborrecido comigo mesmo. E aí como é que eu vou resolver isso, né, irmãos? Vai chegar um momento que eu vou me aborrecer comigo mesmo. Então isso é uma fantasia. É impossível, como dizia o poeta, ser feliz sozinho. Eu preciso de relacionamentos para que a minha vida seja boa, seja aceitável, seja realmente legal de ser vivida. Não há como eu abrir mão de relacionamento. E é essencial para que a qualidade de vida seja boa, que eu tenha bons relacionamentos. A gente cansa de ver exemplos de pessoas que você diz assim, poxa, o dinheiro é o problema. Se tiver dinheiro, está tudo bem. Não, não é verdade. Quantas pessoas que têm dinheiro, que você talvez conheça, que não está tudo bem na vida delas. Porque os filhos não falam com ela, o cônjuge não suporta, não é? Os parentes abandonaram, não tem relacionamento com ninguém. O que é bom não é ter muito dinheiro, mas é ter com quem gastar o dinheiro. Entendeu? É ter com quem compartilhar aquilo que você ganha, aquilo que o teu trabalho te faz conquistar. Isso que é bom. Não é bom acumular, agora eu posso comprar tudo, eu posso fazer tudo. Mas o que adianta se não tiver alguém do seu lado, não é? O que adianta se não tiver alguém com quem você compartilha aquilo que você tem? Ou até o pouco que você tem se torna melhor quando há alguém para compartilhar. Porque não depende de dinheiro a felicidade, mas sim do relacionamento. Tanto marido e mulher, parentes, filhos, pais, todos. Esse relacionamento é essencial para que eu tenha uma qualidade de vida melhor. E para a igreja? Para a igreja é tão essencial quanto. Quanto melhor forem os nossos relacionamentos, melhor será a igreja. A igreja não é boa porque ela tem um templo enorme, porque ela tem milhares de membros. Isso não torna uma igreja boa. Isso torna uma igreja grande. E nem sempre grandeza é sinal de que a igreja é boa. Porque você pode ter uma igreja enorme, mas as pessoas não se conhecem, não se falam, não se ajudam, não se compreendem, não têm um relacionamento. Eu também não sou daqueles que defendem a igreja para ser boa, tem que ser pequena, que aí a gente tem tudo isso. Não, nem sempre, às vezes é pequena também, não tem. Não tem a ver com o tamanho, mas tem a ver com a qualidade. A qualidade da maneira como nós nos relacionamos. Apesar das nossas diferenças, apesar das nossas discordâncias, é maior o que nos une do que aquilo que nos separa. O nosso amor a Deus sobre todas as coisas. E o amor que nós temos que destinar ao nosso próximo, como a nós mesmos,
seria suficiente para que nós tivéssemos os melhores relacionamentos do mundo dentro da igreja. Mas, como você já sabe, não é assim. Mas por que não é assim? A culpa é da igreja. Eu acho interessante, às vezes, como é que a gente fala da igreja. Como se a igreja fosse um bicho, como se a igreja fosse um troço, uma instituição. Segundo a Bíblia, a igreja sou eu. A igreja é você. Então não existe a igreja é ruim, a igreja é boa, a igreja é fria, a igreja é quente, a igreja é amorosa. Nós é que somos a igreja. E a nossa igreja será tanto quanto nós nos dedicarmos a ser. Então, se você quer uma igreja mais amorosa, você tem que ser uma pessoa mais amorosa. Não a rancorosa que fica, não vamos embora dessa igreja aqui, porque aqui ninguém ama ninguém. Ah, você é o primeiro. Tanto não ama que está querendo ir embora. Se você amasse, você queria ficar para dar jeito. É ou não é? É a verdade nua e crua, irmãos. Então a gente atribui ao outro a culpa como se nós não tivéssemos nada a ver com aquilo que acontece. E nós temos tudo a ver, porque a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, como eu brinquei ainda há pouco aqui com você. E quando alguém me diz, a igreja não tem aquilo, eu digo, faça. E me traga pronto. Né? Porque é fácil a gente dar palpite em obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta. Todo mundo tem uma ideia boa. Então, se tem uma ideia boa, eu aceito todas as ideias, desde que você faça. Não é assim que funciona? Os meus líderes sabem mais ou menos como é que é, né? Eu aceito qualquer ideia, desde que você vá lá e faça. Então, nós temos tudo que é necessário para a gente se dar bem, para a gente ter excelentes relacionamentos aqui, para a gente ter amizades. Como eu já disse aqui diversas vezes, o que me preocupa não é se a igreja está cheia ou se ela está vazia. Mas o que me preocupa é se a gente se conhece, se a gente se ajuda, se a gente tem bons relacionamentos, se a gente resolve as nossas diferenças não no tapa, mas no amor, na compreensão. É isso que me preocupa. Eu, como pastor, os pastores que estão aqui comigo, nós não conseguimos cuidar de todas as pessoas. Não conseguimos. Então, se vocês não se cuidarem uns aos outros, não há como nós cuidarmos de todos. Por isso, o maior cuidado nós dispensamos uns aos outros. Quem sente a falta de alguém? Como eu já disse aqui várias vezes. O pastor não sentiu minha falta. É impossível sentir a falta de todo mundo. Aí um dia eu lembro, já contava, cadê aquela pessoa? Não tenho visto. Alguém fala, foi para ali, foi para cá e tal. É normal. Mas quem é que tem que sentir a falta sua? Os seus amigos aqui. Mas eu não tenho nenhum amigo, então ninguém vai sentir tua falta. Porque você deveria ter amigos aqui. E a gente precisa praticar o que está sendo dito. E como eu posso aprender esse amor que Jesus aqui colocou nesses 2 principais mandamentos? E aqui eu separo 3 dimensões do amor, 3 faces, 3 características do amor que Jesus nos ensinou, segundo a Bíblia. Voltando ao texto lá em Marcos 12, aonde nós estávamos lendo, Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, veja no verso 30, Jesus diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Primeira dimensão desse amor é eu para Deus. Primeira dimensão. O sentido de mim para Deus. Amar a Deus de todo o coração. E ele diz aqui a intensidade desse amor, como ela deve ser. Coração, alma, entendimento e força. 4 intensidades nesse amor. E essa é a minha parte, a minha primeira parte, a minha primeira missão. Amar a Deus nessa primeira dimensão com toda a intensidade. Aí vem o segundo. O segundo é verso 31. Amarás o teu próximo. Mas coloca uma observação. Como a ti mesmo. Como ele coloca essa observação, como a mim mesmo, o amor que eu sinto por mim se torna o padrão com o qual eu vou amar ao próximo.
Então eu chego à conclusão por ingerência que, primeiro, eu tenho que amar a mim. Porque se eu não amar a mim, como é que eu vou amar você? Se o meu amor por mim é a base, é o modelo, como eu vou amar você? Se eu me odeio, o que eu vou fazer contigo? Vou te odiar. Se eu não estou nem aí para mim, também não vou estar nem aí para você. É óbvio. Então o mandamento não é amar ao próximo, é primeiro amar a mim. Para que depois esse amor se torne um modelo com o qual eu vou exercê-lo em relação a você. E aqui está uma boa dica para todos nós. Você precisa aprender a se amar. Já aprendeu que tem que amar a Deus de toda a intensidade, toda a força, toda a mente, já sabe. E agora, segundo mandamento, você precisa amar a si mesmo. E isso é muito importante. Veja, eu preciso ter uma autoimagem positiva. O que é uma autoimagem positiva? Eu preciso gostar de mim mesmo. Isso hoje em dia está se tornando um problema, e a gente hoje acaba vendo por causa da rede social, por causa do Instagram, do Facebook, das mídias, não é? Os nossos jovens, até crianças, com problema de autoestima. Você já viu isso? Já ouviu falar, pelo menos? Uma criança linda, ela chega para a mãe e diz assim: eu sou feio, ou eu sou feia. Por quê? Porque eu não pareço com aquela atriz, com aquele ator. Então eu sou feio. Eu não me acho bonito. E aí a criança olha no espelho e começa a ver defeito. Meu olho é grande, meu queixo é caído. Imagina como criança ela está vendo isso, imagina como ficar velha. Hein? Cair tudo mesmo. E aí como é que vai ser? Mas não é o que está acontecendo hoje. A autoimagem, a imagem positiva de si mesmo está complicada. A gente olha no espelho e não se aceita. Alguém diz, eu estou gordo, eu estou isso, eu estou aquilo. Claro, podemos fazer alguma coisa a respeito. O que fazer em alguns sentidos. Mas você é o que é. E Deus ama você do jeito que você é. Sabia disso? Gordo, magro, careca, né? Beiço caído, nariz grande, orelha comprida. Deus não vai mudar o amor por você. Você vai se cuidar, tudo bem, vai fazer uma academia, está gordo, mas não coloque isso como uma neura na sua cabeça. Você precisa se amar. Porque há um Deus que te ama, e você ama esse Deus de todo o teu coração. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Porque se você ficar, você não vai conseguir obedecer o outro mandamento, você não vai conseguir amar ninguém. Porque você vai olhar para as pessoas e vai ver os mesmos ou piores defeitos do que aqueles que você vê em você mesmo, quando faz uma análise da sua imagem. E aí a gente hoje está aí assim julgando todo mundo. Fulano está feio, fulano está gordo, fulano está velho, fulano está isso, fulano está aquilo. Porque a gente acaba se preocupando com isso também em relação à nossa vida. Então, se eu quero ter um bom relacionamento com as pessoas, eu preciso ter uma autoimagem positiva, eu preciso ter autoestima, eu preciso gostar de mim mesmo. E aí, se tem alguma coisa que faz com que eu não goste de mim mesmo, não nesse sentido físico que eu quero dizer, mas no sentido comportamental, mude o comportamento. Às vezes a gente até assume, eu sou chato. Então, nem eu me aguento. Já viu? Já disse isso alguma vez, né? Eu sou uma pessoa muito chata. Nem eu me aguento. Então deixa de ser chato. Simples. Se você consegue identificar que você é chato, e eu digo a você que você tem que se amar, então aprenda a amar o chato. Porque quando você amar o chato que é você vai conseguir amar o irmãozinho chato que está um monte aqui na igreja. Não olha para o lado agora não, que vai pegar mal. Olha só para mim aqui que é melhor para você. Vai ter um monte de irmãozinho chato, vai dizer que não tem. Mas se você não consegue amar o chato que você é, como é que você vai amar o chato que está do seu lado? Não vai funcionar. Então deixa de ser chato. Começa a amar você. Ou se ame sendo chato mesmo.
para que você possa amar o outro, que é chato e que está perto de você. Você percebe como é que a coisa funciona? Não tem muito mistério nisso, irmãos. É óbvio. É algo óbvio, amar ao próximo como a mim mesmo. Ah, eu sou chato, eu sou uma pessoa difícil, eu tenho um temperamento, essa história do temperamento me deixa com raiva, esse negócio de temperamento, né? Sanguíneo e como é que é o outro? Colérico e sei lá, inventa uns nomes aí. Não tem que ser nada disso, você tem que ser florzinha de Jesus. Tem que ser bom. Né? Posso ficar me escondendo aí atrás de um título que alguém me deu. Não, eu sou assim, então eu vou mudar, ou eu vou passar a amar as pessoas que são assim também. Eu vou passar a me esforçar para compreendê-las nas suas crises de raiva, de ódio, de chatice, né, nas suas intransigências, porque eu também muitas vezes sou intransigente, muitas vezes sou chato e tal. Então, eu tenho que aprender a me amar para que eu consiga amar alguém. Porque quando não há isso, entra no lugar a baixa autoestima, que leva à depressão, que leva à não aceitação de si mesmo, que leva à raiva de si mesmo, e isso termina na depressão. E aí não há como se relacionar com alguém que está deprimido. Veja, é uma doença, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o relacionamento se rompe nessa hora. Você tenta chegar perto de uma pessoa, mas ela não aceita, ela não quer, ela recusa. Vamos fazer e não vai. E é normal, não adianta ficar dizendo, se anima, porque isso não muda a depressão. Aliás, a pessoa que está deprimida, o que ela mais odeia é ver alguém dizendo se anima. Perto dela, né? Então não vai mudar nada. Mas vai certamente romper o relacionamento. E para não chegar a esse ponto, eu preciso me esforçar em me amar, em me aceitar, em olhar para mim mesmo e ter uma imagem positiva de mim mesmo. E se há algo errado, procurar mudar. Assim como você, quando não gosta de algo que você vê no espelho, procura fazer alguma coisa, procure mudar o caráter. Se você é uma pessoa ruim, desonesta, trapaceira, mude isso. Porque quem é que vai se relacionar com alguém assim? Quem é que vai querer a companhia de alguém assim? Então você precisa mudar para que você mesmo se ame e consiga ser amado por alguém. E aí vem a terceira dimensão do amor, no mesmo verso 31, em que Jesus diz, ame ao teu próximo. Mas primeiro já amei a mim mesmo. Primeiro já me aceitei, agora eu consigo amar o meu irmão. Essa é a terceira dimensão. E essa é a prova de que nós estamos bem com Deus e também conosco, quando eu consigo amar alguém. Em 1 de João, capítulo 1, vamos ler lá? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. 1 de João 1, 7. Um texto bem conhecido também. O apóstolo João diz assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, o que acontece? Mantemos o quê? Comunhão. Entre quem? Uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para eu manter comunhão com você, eu preciso andar na luz. Esse amor, que é o amor que eu tenho por Deus, o amor que Deus tem por mim, é refletido nessa luz que vem de Deus. E aí, se eu reflito essa luz, eu consigo ter comunhão com você, com a pessoa mais difícil que existe. Eu consigo me relacionar com ela. E é a evidência de que eu estou na luz. Deus está comigo, eu estou com Deus e eu consigo ter comunhão. Se isso não acontece, olha João falando o contrário. 1 de João 2, versículo 9 até o 11. Aquele que diz estar na luz, somos nós aqui. Tem algum crente aqui que acha que está entrevado? Todos nós, não, eu estou na luz. Não, eu estou com Deus. Não, eu sou uma pessoa de Jesus. Então você diz estar na luz. E aí o que ele fala aqui? Você diz uma coisa,
mas sente outra. É possível isso? Oh, como é possível! Dizer uma coisa e sentir outra é muito possível. Você diz estar na luz, mas odeia o seu irmão. Até agora, está nas trevas. Na verdade, você não está em luz coisa nenhuma. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está onde? Nas trevas. E anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tornou-se cego por tanta escuridão que tem envolvido a sua vida. E da onde veio essa escuridão se eu digo que estou na luz? Veio da minha atitude beligerante de odiar a alguém, de odiar a um irmão. Então isso é contrário a tudo aquilo que eu digo sobre mim mesmo. Se eu não consigo amar alguém, eu acabo odiando. E essa neutralidade, ela é muito difícil, né? Às vezes a gente eu não amo nem odeio. Bom, pelo menos em relação a Jesus isso não vale, porque ele diz assim, que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então eu não acredito muito nessa neutralidade, porque quando eu simplesmente ignoro alguém, eu já estou de alguma forma menosprezando e mostrando a minha repulsa sobre essa pessoa. Então, por que, apesar de nós sabermos tudo que foi lido aqui, você já sabia? Não falei nenhuma novidade. Por que, apesar da gente saber de tudo isso, ainda permanecem problemas de relacionamento na igreja do Senhor, no condomínio que a gente mora, na faculdade, no colégio, no trabalho, em todo lugar onde a gente está? Todos nós sabemos disso tudo aqui. Por que a gente tem dificuldade? Falando mais especificamente do nosso caso aqui da igreja. Por que a gente tem dificuldade de relacionamento, às vezes, uns com os outros? Primeiro, porque nos falta relacionamento com Deus. Quem está com Deus, está na luz. Quem não está, está em trevas. Então, quando há um problema de relacionamento entre nós, eu não digo um problema eventual, mas eu falo daqueles problemas persistentes. Às vezes se arrastam há anos, a pessoa não suporta a outra dentro da igreja, há anos e anos. E qualquer oportunidade que tem, destila um ódio contra ela. Acontece isso? Vamos dizer que na nossa igreja não, tá bom? Para ninguém ficar chateado. Vamos dizer que não, mas acontece. E a primeira razão é porque há uma dificuldade de relacionamento, primeiro com Deus. Eu não tenho o meu relacionamento resolvido com Deus, e por isso há crise no meu coração. Veja em Provérbios capítulo 4, no versículo número 23, Provérbios 4, 23, está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o coração. Porque quando há uma crise no coração, aí começam os problemas. Tudo vem do coração. O meu amor em relação a Deus, o meu amor em relação a mim mesmo, o meu amor em relação a você, vem da resolução do meu coração. Então, sobretudo, guarde o teu coração, proteja o teu coração. Problemas de relacionamento muitas vezes são causados pela inveja. Alguém tem dúvida disso? Normalmente, aqueles a quem a gente inveja é aqueles a quem nós queremos fazer mal. Porque a inveja não é só a vontade de ter o outro, ter aquilo que o outro tem. A inveja vai além disso, ela é a vontade de que o outro não tenha o que ele tem, entende? Então a inveja não é só um desejo do que o outro possui, mas é um desejo de que ele também não possua aquilo. E esse sentimento de inveja, ele nasce no coração de qualquer um de nós. Eu aqui pedir para quem é invejoso levantar a mão, eu sei que ninguém vai levantar a mão, né? Mas qual de nós não teve um momento de inveja? Qual de nós não teve um piscadinho de inveja? Isso acontece. Mas aí, você se apega com Deus, você confessa, você deixa, você alcança a misericórdia, não é? Como acontece? Assim são os pecados. A gente confessa e deixa. Mas eles podem passar, eles podem chegar. Por isso a Bíblia diz, guarda o teu coração. Porque aonde vai nascer a inveja,
ela vai nascer no coração. E aí o exemplo que eu gosto de trazer sempre é o exemplo de Caim, lá em Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Você conhece, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Conclusão: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou irado a partir desse momento. Então, disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nasce um desejo no coração de Caim. Que desejo é esse? De matar o seu irmão. Esse é o desejo que nasceu. E Deus diz assim para ele: olha, o seu desejo vai arruinar a sua vida, mas cabe a você dominá-lo. Não adianta você orar a mim pedindo: Senhor, tira o desejo de eu matar o meu irmão. Eu não vou interferir nisso aí. Cabe a você dominar esse desejo. Então essas crises do coração, essas invejas, vão nascer no coração da gente. Às vezes por uma coisa boba, banal. Os dois trouxeram oferta, mas Deus já não se agradava de Caim. Por isso ele diz: se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas você trouxe uma oferta sem um procedimento. E eu não aceito oferta que não é precedida por um procedimento. Não é oferta que vai me comprar, entende? O que eu quero é um coração contrito. E não foi assim que o teu coração veio. Por isso eu não aceitei a tua oferta. Por isso a Bíblia diz: Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Primeiro, ele não gostou de Caim. Aí, se não gostou da pessoa, não adianta. O que ela traz na mão não vai agradar. Não vai comprar o voto de Deus, o favor de Deus. Não vai acontecer. E aí Deus diz a ele: olha, por causa disso, você não precisa ficar irado. Você não precisa ficar com o semblante caído. Nasceu um desejo aí no seu coração, mas você tem que dominá-lo. E é assim que nós temos que lidar com todas essas coisas. Porque vão nascer coisas no nosso coração e a gente tem que guardar o coração acima de tudo, para que essas coisas não nasçam, mas se nasceram, cabe a você dominar. Não adianta orar a Deus: Senhor, muda o meu temperamento sanguíneo. Já disse que é uma balela isso, mas não adianta você pedir a Deus para Ele mudar. Cabe a você dominar. É responsabilidade minha e tua mudar o que nós pensamos e sentimos no nosso coração enganoso. Então temos que dominar essas crises do coração para que a gente tenha relacionamento. Senão a gente vai ficar com vontade de esgoelar os outros. E aí não vai ter relacionamento. Você vai sair do culto e falar assim: olha, aquele irmão hoje fez uma coisa comigo, eu saí de lá com vontade de matar ele. Se eu pudesse, eu botava veneno lá na cantina. Né? Olha, já dei ideia aí. Ah, meu Deus do céu. Cuidado. Mas não é. E aí você fica com aquela vontade. Tem que dominar isso. Isso tem que ser dominado. E cabe a mim e a você dominar. E sabe o resultado de um coração não contido, não guardado? Deus diz: guarda o teu coração. Aí diz assim: não guardo. Deixa ele solto. Aí diz Jesus aqui em Mateus 12. Vamos ler? Mateus 12, do verso 33 ao 34. Ele diz assim em Mateus 12: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí diz ele: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Como é que você pode falar alguma coisa que preste se você é mau? E como é que eu sou mau? Quando o meu coração está cheio de quê? De maldade. Aí a boca fala do que está cheio o coração.
E é assim que a gente magoa as pessoas, é assim que a gente humilha as pessoas, é assim que a gente pragueja, não é? Tudo do coração. O coração não foi guardado, foi enchendo de mal, aconteceu com Caim, mas ainda dava para mudar? Ou Caim estava destinado a matar Abel? Ele podia mudar ou não podia mudar? Deus não disse a ele, por que você está assim? Cabe a você dominar. Mas ele não dominou. Então não é o destino, não existe destino. Você não está destinado a matar ninguém, a ser ruim, a ser chato, não está destinado a isso. Você pode mudar o teu destino todo dia, fazendo uma escolha diferente. Escolhendo o que vai encher o teu coração. Você escolhe, o coração é teu. Você escolhe o que entra. E aí, olha, o ouvido é teu também. Ouvido é fonte de alimento para o coração. E como o nosso coração às vezes é contaminado pelo aquilo que a gente ouve. Você não tem nada contra aquele irmãozinho, mas chegou uma outra pessoa, um outro irmãozinho, e começou a falar um monte de coisa dele. A partir daquele dia você já não vê mais ele com bons olhos. Fala para mim, isso acontece ou não acontece? O teu coração foi contaminado pelo que entrou pelo teu ouvido. Não, não pode ser assim. Domina isso. Você pode ser diferente, você pode mudar isso. Porque um coração em crise faz com que a língua seja uma arma. A boca fala do que está cheio o coração. E pelo que uma pessoa fala, você identifica nela os problemas que ela tem de relacionamento. Então a gente precisa vigiar a respeito disso. E o resultado é que ao invés da gente se transformar num ambiente de amor, de acolhimento, de bons relacionamentos, a gente dá vazão às coisas da carne. Por quê? Todos nós aqui ainda temos carne. Nenhum de nós aqui foi arrebatado ainda, né? Você já recebeu um corpo glorificado? Ainda não. Então você e eu ainda estamos na carne. Veja o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, no versículo 19 até o verso 21, antes do fruto do Espírito, Gálatas 5, do verso 19 ao 21, está dito assim: ora, as obras da carne são conhecidas, olha o que elas fazem: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Qual é a próxima? Inimizade é de Deus ou é do Espírito? É da carne. É da carne. Inimizade é uma obra da carne. Eu tenho um inimigo aqui dentro. Com essa pessoa eu não falo. Ela é meu inimigo. Estou de mal com ela. Isso é obra da carne. E aí ele continua dizendo, porfias, ciúmes. Ciúme do irmãozinho. Irmãozinho foi promovido, você não foi. Irmãozinho foi elogiado, você não foi. Ciúme, obra da carne. Ira, discórdia, dissensões, facções. Aí começa a criar o grupinho. Não fala com ele não, que ele é ruim. Fala comigo aqui. Vamos criar um grupinho só nosso, porque nós somos os bacanas da igreja. Vamos fazer a nossa panela aqui. Ciúmes, facções, dissensões, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Constantemente, repetem constantemente esse tipo de comportamento. O resultado desse coração desajustado é esse tipo de obras da carne que a gente viu aqui. Quer ver um outro resultado em Provérbios, capítulo 10? Provérbios, capítulo 10, verso número 19. Há um outro resultado aqui. Isso a gente vê muito na igreja, irmãos. Provérbios 10, verso número 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E aí o falar demais é aquela coisa, boca fechada não entra mosca, mas boca aberta só sai besteira, eu complemento o ditado. Então o muito falar faz com que a gente às vezes fale o que não deve, fale demais, fale motivado. Imagina só, se alguém fala muito e está com o coração todo sujo, o que vai sair? A boca fala do que está cheio o coração. Vai sair sujeira e mais sujeira. Então o equilíbrio, falar menos, ouvir mais, não se deixar
tomar partido, não ouvir uma versão apenas, manter o equilíbrio. Alguém falou de alguém com você? Bem, primeiro, é bom não ficar ouvindo, né? Se você sente que há um espírito ali de fofoca, você assim, irmão, não quero ouvir isso. Não, mas não quero ouvir isso, porque eu estou em paz, eu estou bem, eu não quero ser contaminado. Ah, mas é verdade, eu sei, mas não quero ouvir essa verdade aí. Eu conheço a verdade me libertou. Eu não quero nem ouvir o que você tem a dizer. E isso vai preservar você de encher o seu coração de algo que daqui a pouco vai sair pela sua boca e só vai causar prejuízo. E ataques verbais têm uma característica descrita aqui em Jeremias 18:18. Olha o que é possível ser feito com a boca, irmãos. Jeremias 18:18. Então disseram, vinde e forjemos projeto contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Fizeram um projeto de difamar o profeta Jeremias, de ignorar tudo aquilo que ele pregava e o ferir com a língua. É possível ferir com a língua? O que você acha? Ferir a reputação de alguém. O que queriam com Jeremias? Tirar a sua credibilidade, para que ninguém mais desse crédito àquilo que ele falava. Então vamos feri-lo com a língua, vamos inventar coisas a seu respeito. E olha o que nós temos a capacidade de fazer com a nossa língua. Em Provérbios capítulo 12, verso 22, vamos ler de novo, Provérbios 12, verso 22 diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Mentira é abominável a Deus. E o que é mentira? Quando eu conto um conto e aumento um ponto, isso é mentira? Eu aumentei um ponto, mas foi só um pontinho. Mas é mentira, não é a expressão da verdade. E a mentira é abominação ao Senhor. Tudo isso vai promover a instabilidade dos nossos relacionamentos. E aí daqui a pouco está um falando do outro, está um pichando o outro, né? Está um entregando o outro, né? E criticando o outro, e tudo com o disfarce da boa intenção. Nós crentes temos a capacidade de santificar o pecado. Você sabe disso? Quantos já disseram para você assim, é uma invejazinha santa? A gente tem a capacidade de santificar o pecado, irmãos. Da onde a gente tirou isso? É uma mentirinha, mas foi útil, né? É só uma coisinha, mas serviu para o seu propósito. Não serve, não é para nós. Isso atrapalha o nosso relacionamento. E qual é a solução para isso? Lembra dos mandamentos? Que mandamentos são aqueles? O primeiro e o segundo? São os principais. E eu não tenho obedecido. Como é que eu fico? E eu não tenho praticado? Será que isso não vai dar nada para mim? São os principais. E eu não tenho feito. Não vai ter nenhuma consequência. A solução é a gente promover a unidade. E o apóstolo Paulo, já estou quase terminando, ele fala aqui em Efésios capítulo 4. Vamos ler Efésios capítulo 4. Do versículo... Efésios 4, versículo 30, até o capítulo 5, verso 4, ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, ao invés disso, sejam um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graça. Paulo dá uma receita aqui. Como é que a igreja deve fazer? Como é que a gente deve conversar um com o outro? Como é que a gente deve se relacionar? O que a gente tem que ter, o que a gente não pode ter? Tudo isso está escrito no texto que a gente acabou de ler. Então, é só ir e fazer. Aprendendo a olhar o lado bom das pessoas, como Jesus nos ensinou. Veja, se a gente olhar para Jesus, o que ele disse? O primeiro mandamento, o segundo mandamento são os mais importantes. E o que Jesus fez? Jesus falou com pessoas que ninguém falava. Jesus deu atenção para pessoas que os religiosos não queriam nem saber, pelo contrário, queriam que aquelas pessoas se danassem. Não é? Jesus, ele tocou em pessoas que ninguém tocaria, que ninguém chegaria perto. Então, qual é o exemplo que a gente tem que seguir? É o do meu coração? É o do que eu sinto? Ou é o exemplo que Jesus nos deixou? O que falta um pouco para a gente é esse rigor que a gente tem com os outros. Nós somos rigorosos com os outros, mas conosco nós somos tão condescendentes, né? Tudo que a gente faz é perdoável. Não, porque teve uma boa intenção, porque tem uma boa explicação, mas tudo que a gente vê o outro fazer ou escuta, né, que alguém disse que ele fez, que absurdo, que coisa horrível, que coisa terrível. Eu não sei porque Deus está me lembrando de um exemplo aqui. A gente já teve aqui na igreja uma irmãzinha, ela já morreu, que essa irmãzinha, membro muito antigo da nossa igreja, e essa irmãzinha, ela foi vista na rua fumando. Algumas pessoas, que absurdo! Irmãzinha, está aqui na igreja há tanto tempo já, com essa idade, tem vergonha? Fumando. E uma vez eu disse aqui num culto, mandei o recado para quem quer que fosse. É engraçado, não existe nenhum versículo na Bíblia que diga não fumarás. A gente sabe que não deve fumar pelas consequências que isso traz ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então a gente sabe que é errado, não porque há um mandamento contra isso, mas tem um mandamento na Bíblia que diz para a gente não falar mal dos outros. Então, se tivesse uma escala de pecado, quem pecou mais? A irmãzinha que estava fumando ou aquele que ficou horrorizado com o fumo dela e saiu dizendo para todo mundo? Vamos pensar um pouquinho? Vamos refletir um pouquinho? É uma questão de lógica. Não existe não fumarás, mas existe não fale mal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E os irmãos falam palavrão. Crente velho de igreja, 20 anos na igreja, fala palavrão. E aí? Tem lá um versículo, não saia da vossa boca palavra torpe. É pior do que fumar. Se tivesse uma graduação de pecado, você estava perdido. Então a gente precisa ter o olhar de Cristo, o olhar de Jesus, ser mais exigente comigo do que com os outros, não é? Ser mais exigente no meu julgamento próprio do que o meu julgamento sobre os outros. Aprenda com o Salmo 133. Vamos ler o Salmo 133 para a gente encerrar? Salmo 133, pequenininho, mas tão bom, não é, irmãos? Salmo número 133. Está escrito assim: ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha o que Deus pensa disso. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse é o projeto de Deus para nós, como igreja e como pessoas. E para a gente encerrar mesmo agora, eu quero dar aqui um exemplo que eu já dei uma vez, mas é uma história boa, que eu acho que vale a pena a gente exemplificar de novo.
Olhar para a igreja, olhar para cada um de nós como se a gente fosse uma grande orquestra. Você já viu uma orquestra tocando? É impressionante como a orquestra consegue, com tantos músicos, tocar uma música tão bonita, né? Às vezes, com um grupo pequeno, um não se entende, um atravessa e tal, mas uma orquestra, está lá o maestro, né, falando, para cá, você não entende nada. E os caras estão lá, todos eles sabendo o que tem que fazer, cada um deles, e no final sai um som maravilhoso, daquela orquestra, aquele som, ninguém atravessa, todo mundo está certinho ali, mas são instrumentos tão diferentes. Você tem na orquestra instrumentos como o violino, né? Aquele toque suave, fino, agudo, lá bonito. Você tem o saxofone, também um instrumento bacana, né, de se ouvir. E você sabia que na orquestra tem o bumbo? Tem um cara lá que fica tocando bumbo na orquestra. O que ele faz? Bum, bum. Marca o tempo, né? Naquele bumbo ele fica ali tocando. E se eu olhar para a igreja, eu vejo a mesma orquestra. Nós somos muitos aqui, bem diferentes. Cada um de nós produz um som diferente. Mas no final, tem que sair um som muito bonito de ser ouvido. Tem ou não tem? Nós somos uma orquestra, a gente precisa funcionar. Mas como nós somos diferentes, a gente também toca diferente. Você já viu o violino? O violino para tocar, o que é preciso? O cara segura o violino aqui, pega uma pequena vara, faz assim. E o violino tocou. Hã? Que suavidade! Parece que não está nem encostando. Já viu que parece que o violino está flutuando? Ele dá aquele toquezinho, e o violino, aquele som maravilhoso. Tem irmão que é assim, igual o violino. De repente tem um violino do seu lado aí. Basta um toquezinho, Deus fala com ele, ele já está todo certinho. Ele ouve uma pregação, já muda tudo na vida, já transforma e começa a produzir um som maravilhoso, tão bonitinho, com um leve toque do Espírito Santo. Mas tem outro irmão que é o sax. O saxofone, para tocar, você tem que soprar. E ele toca por pressão. A pressão do ar fica grande lá dentro. E aí quando você abre uma válvula do saxofone, sai o som. Mas o que fez? A pressão fez ele tocar. Tem gente na igreja que é assim também, só toca por pressão. Né? Você tem que pegar a palavra, bater na cabeça dele, toma aqui, olha só. Pá. E aí quando ele se sente bem pressionado, aí ele começa a mudar a vida, começa... Aí tem o bumbo também. Tem irmãozinho aqui que é igual o bumbo, só funciona na pancada. É na pancada que se faz o bumbo tocar. Se não bater, ele não toca. Agora eu deixo para você aí, que você se identifique. Quem é você? Você é o violino, você é o saxofone ou você é o bumbo? Olha, eu tenho uma marreta aqui. O bumbo pode se apresentar. E cada pastor aqui tem uma marreta para a gente dar um jeito na sua vida e você começar a tocar. Porque nenhum de nós pode parar de tocar. Amém? Nós fazemos parte da orquestra, a gente não pode parar de tocar. Só que a gente tem que achar qual é o nosso ritmo. Qual é o incentivo, o estímulo que a gente tem para tocar. Eu espero que você ache o seu e comece a tocar. Tocar direito. E que de repente o bumbo vire violino, fica melhor para todo mundo. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos que a Tua palavra transforme a nossa vida. Que ela realmente, Pai, toque no nosso coração para produzir a mudança que ninguém é capaz de fazer. Nenhum conselho humano, nenhum tratamento vai conseguir substituir o efeito da Tua palavra em nós. Somente ela, constrangendo, compungindo o nosso coração, ela pode mudar a nossa maneira de agir. Eu te peço essa manhã, meu Deus, que milagres aconteçam aqui, porque eu creio em milagre. Eu creio que aquela pessoa difícil, chata, complicada, ela pode ter jeito. Eu creio que o poder do Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Eu creio que a Tua palavra pode chegar a essa pessoa. E se ela for um violino, basta um leve toque, ela vai mudar. Se ela for um sax, é preciso um pouco mais de pressão. Se
Se ela for um bumbo, é preciso mais pancada, Pai. Mas seja lá como for, que a gente tenha jeito, que a gente se conserte e que a gente toque pelo bem da orquestra. Que a gente funcione pelo bem do resultado que o Senhor espera, do louvor que o Senhor espera dos verdadeiros adoradores nesse lugar. Transforma a nossa vida, Pai, eu te peço, entregando nosso coração em tuas mãos, pedindo a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.